Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Hercílio Gonçalves da Igreja Assembleia de Deus no Saco dos Limões e é um prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. É o nosso terceiro trimestre do ano de 2023. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lembrando que o termo espírito da Babilônia, neste caso, refere-se ao sistema que este mundo está vivendo, com suas ideologias, filosofias e pensamentos, que na maioria das vezes vão contra os princípios da palavra de Deus. Lembrando a todos os nossos queridos irmãos, ouvintes, e aqueles que nos assistem, que as nossas mensagens, todas elas, estão disponíveis nas nossas plataformas, nas redes sociais. A Assembleia de Deus, Saco dos Limões, nosso canal no YouTube e também a de Saco dos Limões, nas nossas páginas no Instagram e no Facebook. Curta, compartilhe e inscreva-se. Não saia daí, nós voltamos em alguns segundos para a nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Até já! Estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 6, que traz como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. É a lição de hoje. O nosso texto áureo você vai encontrar no livro do Gênesis, capítulo de número 2 e versículo de número 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade a ser colocada em prática diz que o homem foi criado com qualidades que expressam a virilidade, responsabilidade e liderança. Nós temos uma leitura bíblica em classe que você pode acompanhar caso você esteja com uma Bíblia em suas mãos ou através de um aplicativo que contenha uma Bíblia Sagrada. Você vai encontrar esse texto bíblico no livro de Ruth, no Antigo Testamento, o capítulo de número 4, o versículo de número 7, até o versículo de número 12, que diz assim: Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato para conferir o negócio que o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo que estava por ali, de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Versículo 11. E todo o povo que estava na porta e aos anciãos disseram: Sois testemunhas, e o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate valorosamente em Efrata. E faze-te nome hoje afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que de Tamar teve a Judá, e da semente que o Senhor te der a esta moça. A introdução da lição de hoje fala o seguinte: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos, ele atua na desconstrução da masculinidade. Isso é fato. Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem totalmente desconstruído.
Nesta lição, aprenderemos o mandado divino para o homem nas ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Muito bem, não saia daí e em seguida o primeiro tópico desta lição. Voltamos em instantes. Estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical e a lição de número 6. O título da lição dessa noite é o seguinte: a desconstrução da masculinidade bíblica. O primeiro tópico da lição é a masculinidade bíblica. E o primeiro subtópico desse primeiro tópico diz que é a criação divina do ser humano. Observem bem, Deus é o criador de todas as coisas, dos céus, na terra ou no mar, conforme o relato do livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, também confirmado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 24. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher, de acordo com Gênesis 1 e 27. Essa diferenciação visa o complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um, conforme Paulo escreve a Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 11, o versículo 11 e 12. Desse modo, podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 21 e 24 e 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é sua própria imagem e semelhança, de acordo com Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. No subtópico 2 desse primeiro tópico, vem falar dessas características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar, de acordo com Gênesis capítulo 2 e versículo 15. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e de protetor são próprias da natureza do homem. Neste sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna, conforme ele mesmo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica, ela enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo, conforme falam por aí, a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher, sim, a honrar a mulher, com toda a dignidade, de acordo com o que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, e versículo de número 7. O terceiro subtópico desse primeiro tópico fala sobre essa liderança masculina. Liderança masculina? Sim, liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança masculina. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e depois no capítulo 3, versículo 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher, de acordo com o que Paulo escreve aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 11 e versículo 3. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista e opressor para com a mulher.
Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Efésios 5 e 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher, conforme falamos, está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 25. Neste sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar essas virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Nós vamos ver desses textos bíblicos que relatam essa necessidade, conforme o livro de Juízes, capítulo 6 e o versículo 14, no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 10, repetido também em Neemias, capítulo 6 e versículo 11, e finalizando com o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 12 e versículo 13. Não saia daí, segure mais um pouquinho e logo em seguida o segundo tópico dessa lição. Voltamos em instante. Voltamos com a nossa escola bíblica dominical e a lição de número 6, que traz como título a desconstrução da masculinidade bíblica. E o segundo tópico da lição é a erosão da masculinidade. E nesse primeiro subtópico do segundo tópico, nós temos a apologia, a defesa à homossexualidade, um tema muito discutido e muito explanado nos tempos em que vivemos. E em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero, como é muito conhecida, faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Ou seja, essa concepção ela invalida a criação divina da raça humana como um ser binário, ou seja, masculino e feminino, de acordo com Gênesis capítulo 1 e versículo de número 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetros para a sexualidade. Vejam só. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Isso descrito já pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1 dessa carta, o versículo 26 e 27. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. E Paulo vai reforçar essa informação quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo de número 10. O segundo subtópico do segundo tópico fala sobre a responsabilidade que é negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado, deixado para trás, esquecido. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade e à capacidade de prover e proteger a família, é substituída, é deixada de lado. É substituída por indivíduos de duplo ânimo, pessoas vacilantes e inconsequentes. E o apóstolo Tiago vai falar sobre isso na sua epístola, no capítulo 1 e versículo de número 8. Pois bem, uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, não pela crise social, mas pela aversão ao trabalho. E o livro de Provérbios sabe muito bem o que é isso, onde escrevendo Salomão, no capítulo 21, versículo número 25, relata essa informação. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e, consequentemente, até de divórcios. O subtópico 3 dessa lição diz o seguinte, que existe uma crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer uma liderança. É uma sociedade sem líderes eficazes, sem líderes competentes, capazes.
E nisso acaba transformando-se em uma anarquia. No período do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, Jerusalém estava imersa na corrupção, na fraude, nas mentiras, na opressão, na extorsão, na imoralidade, na injustiça e até violência. Não muito diferente do que vivemos hoje. E você vai ver isso relatado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 2 até o versículo de número 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que ele procurava alguém para reverter essa situação. Capítulo 22 do livro de Ezequiel e o versículo de número 30. Neste caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 2 e versículo de número 2. Homens que tenham princípios de liderança e que mantenham a sua masculinidade e que saibam exatamente para que foram criados. Mais um pouquinho e nós já retornamos, um pequeno intervalo e já voltamos agora com o terceiro tópico desta lição. Não saia daí! Estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical e a lição de número 6, que tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. E o terceiro tópico da lição é sobre Boaz, o símbolo bíblico de masculinidade. E o primeiro subtópico do terceiro tópico vem falar de um modelo de generosidade e o exemplo é Boaz. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, está lá em Ruth, capítulo 2 e versículo de número 1. Esta, Noemi, perdera o marido, perdera os filhos e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 3, 5 e 16. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo com Boaz. Está relatado no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 3, até o versículo de número 6. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sua sogra, Boaz a tratou com generosidade. Você vai ver isso relatado no mesmo livro de Ruth, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12. Ele, Boaz, se dirigiu a ela com ternura e protegeu ela para não ser molestada e a alimentou. E mais ainda ordenou que fosse favorecida no momento da colheita. Está relatado, livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8, até o versículo de número 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido, de acordo com a lei judaica, lá no Antigo Testamento, no capítulo 25 do livro de Deuteronômio, versículos 5 e 6, você vai ver isso relatado, era a lei do levirato. E também vai ser confirmada ali no livro de Ruth, no capítulo de número 4, o versículo de número 9 e versículo de número 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. O segundo subtópico vem falar também do modelo de responsabilidade, que era o caso de Boaz. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente de que o direito era de um parente mais próximo que ele, e ele reconheceu isso. Está relatado no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos, que era a tradição. Em Ruth, capítulo 4, versículo 1 e 2, nós vemos isso relatado. Na audiência em que ele participou com os anciãos, ele explicou que as terras estavam à venda. Aquele que as comprasse deveria também casar-se com Ruth. Está escrito, Ruth capítulo 4, versículo 4 e 5.
O parente que tinha a primazia, que era um outro parente mais próximo, autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Está lá relatado no mesmo capítulo 4 de Ruth, versículos 6, 9 e 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família, conforme o mesmo capítulo 4 de Ruth, os versículos 13 até os versículos de número 16. O casal gerou Obed, que foi avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Veja como Deus estava trabalhando nesse processo. No livro de Ruth, no capítulo de número 4, versículo 22. E depois confirmado no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículos 5, 6 e também o 16. Boaz é o símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Isso ficou provado nesse texto bíblico. Só lembrando aos nossos queridos irmãos, mais uma vez, que todas essas nossas mensagens que estão sendo exibidas estão disponíveis nas nossas plataformas das redes sociais, AD Saco dos Limões, nas nossas páginas do Facebook e do Instagram, e a Assembleia de Deus do Saco dos Limões com o nosso canal no YouTube. Então inscreva-se, curta, compartilhe e divulgue esse trabalho. Já que está sendo abençoado, abençoe também mais alguém e faça o nosso canal crescer e outras vidas serem alcançadas. Seja o nosso parceiro. Bom, gente, eu vou finalizar a lição de hoje com o seguinte texto. Deus criou o ser humano com 2 gêneros. E não adianta ficar inventando muita coisa. Masculino e feminino, conforme Gênesis capítulo 1, de número 27, o versículo. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina, conforme Gênesis capítulo 2 e versículo de número 23. Neste sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres também. A masculinidade bíblica exige autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou, que eles venham desempenhar esse papel, como foi desde o princípio. Entendem, irmãos? Embora se tente fazer outras adequações, embora a sociedade moderna tente criar outras configurações, Deus criou o homem, Deus criou a mulher e deu à mulher a sua feminilidade original e ao homem a sua masculinidade, também na sua essência. Amém? Muito bem! Nós vamos caminhando para o final e já chegamos, infelizmente, ao final de mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. É a nossa gratidão a Deus por esta oportunidade de poder falar a todos vocês a palavra de Deus e então pedir mais uma vez que nos assistam através do nosso canal no YouTube. Eu espero que você esteja sendo abençoado através das nossas plataformas. Ok? Deus abençoe a todos vocês e tenham todos uma excelente semana no nome de Jesus. AD Saco dos Limões, edificando vidas, salvando almas.